Olá pessoal do Aprenda Fácil, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando sequência agora, fazendo os exercícios sobre juros simples, né? Então nós vamos aplicar aquilo que a gente viu na aula anterior, que são as fórmulas, para a gente aplicar e de que forma nós vamos fazer isso. Bom, uma dica inicial, né? Sempre a gente pegar os dados, né, para a gente poder fazer o cálculo e não se preocupar em decorar um monte de fórmulas. Isso a gente vai falar durante aqui a resolução, tá? A fórmula básica que a gente tem que entender do juros simples é isso, ó, juro é capital vezes I vezes N. Eu não preciso gravar cada fórmula de cada um dos itens que eu vou precisar. E eu vou mostrar para vocês isso durante o vídeo, tá bom? Então acompanhe aí que a gente vai começar e vamos olhar cada uma das incógnitas como a gente trabalha, sem necessidade de você ter que decorar um monte de fórmulas. Você só vai lembrar dessa fórmula aqui, ó, juro é capital vezes I vezes N, só. Tá? Quem aprendeu aí com C vezes I vezes T, não tem problema nenhum, o N aqui só está substituindo o T. Né? Já expliquei anteriormente que a gente vai usar o N aqui, porque na matemática financeira normalmente o período é considerado como N, né? Na calculadora financeira inclusive. Mas aqui, aplicando então esse caso, fazendo um cálculo bem simples, ó. Calcule os juros, ó, então eu quero saber os juros, já está aqui, ó, minha unidade, ó, eu quero saber os juros. De um capital de 18 mil, está aqui, capital 18 mil, aplicado a juros simples, de 1,5% ao mês, ó, 1,5% ao mês é 1,5 dividido por 100. Então está aqui o meu cálculo, 0,015. Durante 2 anos e meio, 2 anos e meio, está aqui. Lembrando que I e N tem que estar na mesma unidade. Aqui está um mês, aqui está em anos, não é isso? Não pode, eu vou ter que transformar isso aqui em meses. Fica mais fácil eu transformar aqui, ó. Então, 2 anos e meio, 2 anos dá 24 meses, mais meio dá 6 meses, 24 mais 6, 30 meses. Então aqui a taxa está em meses e o N está em meses. Pronto, agora eu posso aplicar a fórmula. Grande parte dos erros que se comete em resolver exercícios de juros simples é não olhar isso. Se você não olhar isso, já errou o problema. Então tem que estar sempre atento, são coisas simples. E outra coisa, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Então aqui, ó, quais os juros? Está aqui, ó, a interrogação minha é o juro. Então eu quero descobrir o juro. Bom, qual é a fórmula do juro simples? Nunca vai ser dado isso aí, você precisa saber mesmo, né? C vezes I vezes N, é a nossa fórmula aí. Bom, aí é só substituir, ó, 18 mil vezes 0,015 vezes 30. Quando eu faço essa conta aqui, dá R$ 8.100. Esse é o valor do meu juro. Então qual o juro? Eu apliquei 18 mil e vou receber de juros 8.100. Não é isso? Aqui não foi perguntado, mas se perguntasse, mas quanto que eu vou receber no final? Aí seria o montante. Montante é o quê? Capital é o 18 mil mais o juro que você recebeu. Então 18 mais 8 daria 26.100. Se fosse perguntado quanto que você iria receber disso aqui. Você aplicou, está aplicado, pôs 18 mil, a taxa de 1,5 ao mês durante 30 meses, no final você teria de juros 8.100. Quanto você receberia? 18 mais os 8.100. Né? Como a questão só pediu o juro, nós demos uma resposta que foi pedida. Mas se pedisse quanto que eu receberia no final, seria o montante, capital mais juros. O exercício 2, ó, caiu na VUNESP, um vestibular importante aí de faculdade, né, do estado de São Paulo, aí, muito importante. Você vê, um exercício muito simples, como a gente vai ver. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30%. Um certo capital, eu não sei qual é o capital. Tanto é que vai pedir depois no final. Qual foi o capital aplicado? Eu não sei qual foi. Né? A uma taxa de 30% ao ano, ó, 30% ao ano, durante 8 meses, o N 8 meses, rendendo juros de 192. Então informou o valor dos juros, informou o I e o N e não tem o capital. Então reparem, ó, eu tenho o J aqui, eu tenho o I, tenho o N, mas não tenho o capital. Ou seja, o capital é o que eu quero saber. Normalmente se passa essa fórmula aqui toda complexa, aí você tem que ficar guardando, não precisa guardar nada, eu vou explicar isso em seguida, tá? Mas vamos atentar aqui para aquilo que a gente falou, que é a grande parte dos erros. A taxa está ao ano, aqui está em meses. Bom, então eu vou fazer assim, se é 30% ao ano, no juros simples eu posso fazer isso. Eu venho na taxa e divido por 12. Ou seja, no ano eu tenho 12 meses, então eu dividi 30 por 12 dá 2,5% ao mês. Olha lá, para ficar aqui ao mês é ao mês. Só que 2,5% é 2,5 dividido por 100, dá 0,025, está aqui. Ó. Bom, aí eu vou pegar a fórmula agora. Como eu falei para vocês não vão precisar gravar um monte de fórmula. Fórmula de juros é essa. Ah, a fórmula do capital é essa. Não, não precisa. Olha o que vocês vão fazer. Está aqui, ó, a dica.
Eu quero capital, estou deixando ele aqui destacado. Bom, eu tenho uma igualdade aqui. Juro é igual a C vezes I vezes N. Eu quero deixar esse C sozinho. Eu pego o I e o N, ele não está multiplicando aqui, ó, os dois não estão multiplicando do lado, desse lado aqui da igualdade. Eu passo eles para o outro lado dividindo. Juro é juro sobre IN, ó, o IN que estava multiplicando, eu passo dividindo do outro lado, igual a C. Ou seja, C igual a J, que multiplica I vezes N. Ah, mas eu preciso decorar isso? Não, você só lembra da fórmula, juro igual a capital vezes I vezes N. Depois, o que você tiver de incógnito, você faz isso que eu falei para vocês. Ó. Isolaram o C, o I e o N que estava multiplicando, vem dividindo para o outro lado. Pronto, eu não preciso guardar essa fórmula. Né? Já fiz as unidades aqui ficarem iguais. Já arrumei a fórmula, agora é só substituir. Ó. Capital é igual juro sobre IN. Juro eu tenho, ó, 192. O I, está aqui, ó, o I é 0,025, que é 2,5%, vezes o N, que é 8. Né? Atenção aqui, cuidado, tá? Quando você for fazer essa conta, lembrem que você tem que multiplicar primeiro embaixo para depois pegar isso aqui e dividir por isso. Senão, você vai errar esse problema. Se você fizer 192 dividido por isso vezes 8, é como se você estivesse fazendo vezes 8 aqui em cima, e ele não, ele está embaixo. Então, na calculadora comum, ó, vou dar a dica para vocês, tá? Dica. Aqui, ó, 192 não, vou fazer primeiro embaixo, ó, 0,025 vezes 8. 0,2. Então, lembre, aqui embaixo dá 0,2. Então eu vou fazer, ó, 192 dividido, que aqui é a barrinha, né, dividido por 0,2. Ó, dá R$960. Ou seja, o meu capital é R$960, ó, que é a resposta. Qual é o capital que eu apliquei? R$960. Bom, então cuidado na hora de fazer isso aqui. Vou dar outra dica, que se a calculadora é um pouco melhor e for uma calculadora científica, olha que interessante que vai acontecer com ela. Eu tenho aqui parênteses, está vendo? Se a calculadora de vocês tiver parênteses, fica mais fácil. Olha como é que você faz o cálculo aqui. Você pega 192, dá para fazer direto, ó, mas tem que pôr o parênteses. Ó. 192 dividido por, abre o parênteses. Ó. Aí você vai pôr a conta que você tem aqui embaixo. 0,025 vezes 8 e fecha o parênteses. Então aqui embaixo ele fez o cálculo que dá 0,2 e está dividindo pelo o 192 dividido por 0,2. Vai dar de novo 960. Tá bom? Então dica, tendo parênteses, não esqueçam de pôr parênteses embaixo. Se não tem, vocês façam primeiro a conta embaixo, depois dividem um pelo outro. Mais um detalhe, vou voltar para a calculadora simples ainda, para mostrar que é mais simples ainda. Bom, cheguei no final aqui. O que eu posso fazer agora, gente? Eu posso fazer o cálculo para ver se esse 960 está certo. Ó. Se eu tiver esse capital nesse lugar, o I e o N eu tenho aqui. Ó. Eu vejo se o juro dá 192. Então, olha que interessante. Vamos ver se está certo o capital? 960. Então, vou pegar ó, 960, que é o capital, ó, vezes o I, que é 0,025, vezes o meu N, que é 8. Tem que dar quanto? 192, está lá, ó, 192. Ou seja, eu confirmei que esse 960 está coerente. Então nós vamos fazer sempre isso no exercício quando der para fazer, tá certo? Fica mais fácil e você tem certeza que você acertou. Bom, passando para o terceiro exercício. A que taxa, ó, já perguntou, a que taxa? O I, eu quero saber a taxa. Um capital de 1.800 aplicado a juros simples, pelo período de 5 meses, está sempre dizendo que é juros simples, porque nós estamos tratando disso, né? Mas tem que dizer isso na questão. Rende juros de 270. Então, é a mesma coisa. Ó. Eu quero o I agora e eu tenho os outros valores. De novo, ó, a fórmula é só essa. Mas eu quero o I agora. É a segunda incógnita que eu quero. É o I. Beleza, ó, o C e o N não estão multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Não precisam decorar a fórmula. É só fazer isso. Ó. Eu quero o I, deixo o I sozinho, pego o C e o N que estão multiplicando, passo ele dividindo para o outro lado. Ou seja, o I é J sobre C vezes N, ó, sem você precisar decorar isso, senão você confunde e erra o exercício. Não precisa. A fórmula é só essa. Bom, vou substituir os valores. Ó. O juro é 270, capital 1.800 e aqui 5 embaixo. É só eu fazer o cálculo disso aqui na calculadora, da forma que eu expliquei lá. No final vocês vão ver que dá 0,03.
Lembrando que o nosso I sempre ele dá em valor índice. Então, o 0,03 representa 3%. É só multiplicar por 100. Ó. Corre a casa aqui da vírgula, duas casas, né? Uma, duas, ó, 3%. Então, essa taxa é a taxa de 3%. O I nosso é 3%. Então, agora vamos de novo ver se deu certo. Ó. Podemos fazer também ver para ver se o juro está correto. Ó. Se eu pegar o capital de 1.800, então vamos fazer de novo. Ó, 1.800 vezes o I que eu achei, que é 3%, lembrando que 3% tem valor índice que eu tenho que pôr, que é 0,03, vezes o N. Qual o N? 5 meses. Tem que dar quanto? 270. Está aqui, juro 270. Ou seja, está certo. Essa taxa que você fez está perfeita. Então, não só façam o cálculo, mas façam o cálculo inverso depois para ver se chega naquilo. É o tipo de exercício que você faz, você tem certeza que você fez correto. Beleza? Quarto exercício. Durante quantos meses? Agora eu quero saber o N. É o meu N. Um capital de 8.000 ficou aplicado a 9% ao trimestre, ó, lembrando que o T aqui é ao trimestre, né, que são 3 meses, render R$ 1.440 de juros. Bom, aqui está o trimestre. Não perguntou, ó, ou melhor, perguntou que eu quero quantos meses, então eu tenho que dar o N em meses. Se o N é meses, o I também tem que estar em meses. Então 9% ao trimestre eu tive que dividir por 3, por quê? Trimestre de 3 meses. Então dá 3% ao mês. E 3% ao mês é 0,03, o valor índice. Bom, de novo, a fórmula. Aqui, ó, eu tenho o N, que é o que eu quero que fique sozinho, eu pego o C e o I e passo para o outro lado. De novo, não decorem essa fórmula. Usem sempre desse jeito. O que não for aquilo que você quer deixar sozinho, está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. Aí não precisou guardar essa fórmula, agora é só aplicar o valor. Juros, 1.440. Aqui eu tenho que dividir pelo capital, que é 8.000, vezes 0,03. Ó. Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, só para a gente... Aqui, ó. 1.400... nessa calculadora eu tenho que fazer embaixo primeiro, né? 8.000 vezes 0,03 dá 240. Então, eu vou fazer 1.440 dividido por 240. 1.440 dividido por 240, igual 6. 6 o quê? O meu N é 6. 6 meses. Você lembra que o I e o N tem que estar na mesma taxa? Aqui está a taxa ao mês, então o N é mês, 6 meses. É o prazo aí. De novo, podemos conferir para ver se está certo. Ó. Se eu tiver um capital, quanto era o nosso capital? 8.000. 8.000 vezes o I, que é 0,03, 3%, vezes a resposta que eu tive, 6 meses. Quanto que tem que dar meu capital? Meu juro? 1.440. Tá aqui, ó, 1.440. Comprovou que esse cálculo está correto. É isso? Exercício 5. Um investidor aplicou 25.000, é o capital, em uma aplicação a juros simples de 9% ao semestre, repare, é semestre, tá? 9% ao semestre. Durante 6 meses. De quanto será o valor do resgate? O que é valor do resgate? É o valor do capital mais o juro. É o que nós chamamos de montante. Então, nós já pusemos uma forma do montante aqui. Ó. Bom, então agora vamos calcular. Ó. Juro é igual capital, 25.000, vezes I. Lembrando aqui, ó, que aqui está ao semestre. 6 meses não é um semestre? Então, ó, eu transformei o período em um semestre. Aqui está ao semestre, eu posso usar ó, semestre com semestre. Então, eu vou ter que usar 25.000 vezes 9%, que é 0,09, vezes um semestre, ó, um período só. Fazendo essa conta dá 2.250. Só que a pergunta é quanto será o resgate. Bom, se eu apliquei 25, ganhei 2.250 de juros, vai ser 25.000, ó, é o montante, é o capital mais o juro. O capital que eu apliquei mais os juros de 2.250. Dá 27.250, é o total que eu vou receber. Né? Quando você tem a fórmula do juro, você não precisa fazer aquela prova, né? Você fez o cálculo com cuidado, estão nas mesmas unidades aqui, o I e o N, a resposta está certa, eu não tenho como conferir, ele já está a resposta aí, né? A gente só precisa ter cuidado para não errar no cálculo. Bom, aqui o exercício 6 é interessante, por quê? Porque ele dá aqui para a gente
o empréstimo a juros simples, no valor de 40 mil, ó, foi emprestado 40 mil, vai ser quitado por 47.200 no final de 12 meses. Determine a taxa, está pedindo taxa mensal e taxa anual. Ué, tudo bem, eu vou fazer o cálculo de uma, depois eu transformo na outra. Né? Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Capital é 40 mil, o montante é 47. O N é 12 meses, ó, o período, e o I, eu quero mensal e anual. Mas já está em mês, eu vou calcular o I em mês. Depois eu transformo para ano, tá certo? Então aqui o I, ó, se eu estou usando mês aqui, o I vai ser em meses. Só que um detalhe, eu não tenho aqui o juro, eu não tenho que juro é C vezes I vezes N, mas não tem valor de juro. Mas bom, se eu emprestei, né, 40 e vou pagar 47.200, eu tenho essa diferença aqui de 7.200 é o juro, não é isso? Matematicamente está explicado aqui, ó, montante é capital mais juro. Bom, se eu quero o juro, ó, o capital vem para cá com sinal negativo. Se aqui ele é positivo, ele vem para cá negativo. Ó. M menos C. 47 menos o 40 mil dá 7.200, que é o valor do juro. Ah, mas eu precisava fazer isso matematicamente? Não, é só você olhar aqui. Ó. Se eu apliquei, se eu fiz um empréstimo de 40 e vou pagar 47.200, eu tenho 7.200 de juro. É claro, eu já podia usar direto o juro como 7.200. Né? Lembrando de novo, ó, eu quero o I. Ó, de novo, dando aquela dica para vocês. Ó. O C e o N que está multiplicando, eu passo por outro lado dividindo. Não preciso guardar essa fórmula. É só isso. Eu pego o C e o N, que não é aquele item que eu quero, passo para o outro lado dividindo. Bom, então o I é J sobre C vezes N. O juro foi 7.200. O capital é 40 mil vezes o período N, que é 12 meses. 12 meses. Quando eu faço esse cálculo aqui, dá 0,015. Lembrando que toda vez que eu calculo o I, ele é um valor índice. Então eu tenho que correr duas casas aqui para ver em percentual. Né? Isso aqui seria 0,15 aqui, 0,015 significaria 1,5%. Como aqui a taxa, o tempo estava em mês, a taxa que eu achei está em mês também, 1,5%. Se eu quero saber a taxa no juros simples ao ano, é só multiplicar por 12. Se é 1,5 por mês, ele não é juros sobre juros, eu só multiplico por 12, ele já me dá 12 vezes 1,5 dá 18%. Então 18% é a minha taxa anual. Então a resposta aqui, qual a taxa mensal? 1,5%, a taxa anual 18%. De novo, vamos fazer o cálculo para ver se dá certo? Aqui, ó, se eu pegar a taxa de 1,5%, que é 0,105, 0,015, vamos fazer o cálculo para ver se está correto, ó, se a taxa que eu usei foi correta. Capital, 40 mil, vezes o I, que é 0,015, o valor índice, né? 1,5 é 0,15, vezes 12 meses, ó, o N, vezes 12. Quanto que deu? 7.200. 7.200 mais 40 dá 47.200, que é o montante. Ou seja, confirmando que a questão está correta. Tá bom? Espero ter ajudado a esclarecer melhor isso. Se tiver dúvidas, vocês retornem, né, para ver os exercícios. E que, se vocês gostaram, dê o like aí no vídeo, né? Se inscrevam no canal para estimular a gente a continuar oferecendo esses cursos, né? E obrigado aí pela atenção e até a próxima, gente. Um grande abraço.